Muito bem-vindo a mais uma análise diária da Muito bem-vindo a mais uma análise diária à atualidade do Porto. Estamos a poucas horas desse grande clássico do Porto contra o Sporting no Estádio do Dragão. Já temos declarações de Farioli. Eu gostava já de fazer uma pergunta logo aqui antes de começarmos o vídeo. Em relação à meteorologia, se alguém souber se amanhã vai estar bom tempo ou não, acho que também já chega de chuva. Eu já ouvi dizer que os alertas se prolongavam pela semana adentro. Hoje vi sol aqui na cidade do Porto, então não sei muito bem com que meteorologia vamos contar amanhã e acho que isso vai ser muito importante. Embora, eu tenho dito aqui, já disse ontem, em caso até de relevado muito pesado, por exemplo, um empate acho que serve melhor ao Porto do que ao Sporting. Mas já lá vamos. Primeiro só pedir que deixes o like para dar uma força aqui ao canal e para que o vídeo entregue para mais gente. O teu like é muito importante, por isso peço que deixes já o like. Não te esqueças de subscrever o canal, também é muito importante. Além da meta que queremos atingir de 15 mil subscritores, ontem alguém comentava que era muito longe ainda. Podemos pensar já nos 11 mil, também é uma etapa aqui intermédia que estamos já muito próximos, sendo já 10.500 nesta família do canal que está sempre a crescer. E que temos também uma outra meta, que é ficar em primeiro lugar no top 100 do Hype e ser o primeiro canal do Porto a conseguir esse feito. Já estivemos muito próximos, já ficamos em terceiro lugar, faltam só 2 posições para chegar em primeiro. Vamos ver se é este o vídeo. Se puderes também deixar Hype, também é muito importante para o canal também, para crescermos e sermos então o primeiro canal do Porto a conseguir ficar em primeiro. De resto, partilha com algum amigo, se já subscreveste o canal, que saibas que gostas deste tipo de conteúdo, para tentarmos também aumentar o número de subscritores e chegar então a essa meta de 15 mil, ou como dizia ontem, alguém comentava, pode ser essa meta intermédia também de 11 mil, que também é muito importante. Depois já temos conseguido a grande meta dos 10 mil, que já vai longe, porque agora já vamos com novas metas, também sempre com muita ambição, assim como ao Porto também. E eu começaria então o vídeo de hoje pela análise à conferência de Farioli, como também já é tradição aqui no canal. O Farioli pareceu-me, isto pode ser só impressão minha e também se achares que não, se não tiveres o mesmo pressentimento que eu, podes também deixar nos comentários. Eu achei o Farioli um pouco apreensivo, não o senti tão solto nas conferências. Para mim, ele continua a cair num erro, que eu acho que ele está a cair muito nas perguntas dos jornalistas. Eu entendo que o Farioli queira responder tudo, mas ele está justificado mais. E se reparares, ele normalmente justifica muito na pergunta em que o jornalista tenta manipular ali um pouco o espírito do Porto, em que parece que há uma agenda por trás escondida. Eu já tinha falado sobre isto antes do jogo com o Gil Vicente, que aquelas perguntas sobre o campeonato português ser ou não muito competitivo eram claramente para tentar adormecer o Porto, e o Farioli tentou justificar demasiado, tanto que depois no jogo da Liga Europa voltou a trazer esse assunto para justificar mais uma vez que o campeonato português era muito competitivo, porque o Benfica tinha ganho ao Real Madrid, o Sporting e o Braga também tinham ganho, e o Porto também. Achei que ele justificou demais e depois o Porto acaba até por escorregar com o Casa Pia. Espero que não tenha nada a ver com isso, mas acho que ele, ou alguém tem que o avisar para ele não justificar tanto nestas perguntas em que ele patina um bocado, que são claramente para atacar o Porto. A pergunta de hoje, acho que aquela mais escancarada, havia várias, também é natural, um jogo com o Sporting, há ali muitos interesses por trás, até o Benfica quer que o Porto perca, segundo palavras do próprio Mourinho, que fará então todos os sportinguistas e benfiquistas contra o Porto, como dizia aliás o Farioli muitas vezes no início, aliás na primeira volta, dizia isto mais vezes, contra tudo e contra todos, e acho que ele devia também retomar um bocado esse discurso. E a pergunta que faziam, que acho a mais escandalosa de todas, era exatamente em relação ao Porto ser ou não favorito, se era mais forte que o Sporting, uma vez que Vilas Boas tinha dito que o Sporting era mais forte. Ora, aqui Farioli começou a justificar demasiado aquilo que Vilas Boas tinha dito, e eu acho que ele só tinha que gostar para canto, dizer que as palavras do Presidente são que subscreve o que disse o Presidente e pronto. Porque ele tentou justificar, e eu entendo que as palavras do Vilas Boas podem chocar o balneário, se o balneário não estiver ciente de uma estratégia. Ok, dizer que o Porto é mais fraco que o Sporting, sendo que o Porto está em primeiro, não faz sentido. Os próprios adeptos poderiam ficar realmente chocados com ter um presidente a dizer que a equipa está fraca quando está à frente e vai jogar contra o grande rival em casa. Só que todos percebemos que era estratégia. Eu próprio disse aqui no canal, foi estratégia. O Vilas Boas acho que está aqui a jogar com uma possibilidade do Sporting embandeirar em arco. Em Lisboa sabemos que é muito mais fácil isso acontecer, porque há sempre mais facilidade em achar que as coisas estão bem, porque há um pouco mais de benevolência da imprensa em relação aos clubes de lá, e o Benfica e o Sporting muitas vezes têm excesso de confiança e escorregam muitas vezes. Acho que o Vilas Boas está a apostar muito nessa estratégia. É concertado com o treinador. Eu tinha dito aqui que estava muito curioso para ver a conferência, para perceber se Farioli também alinhava nisso, e alinhou, porque ele próprio disse que concordava com o Presidente.
só que tentou justificar, e eu acho que o problema de Farioli querer justificar é um certo receio de que os adeptos não gostem de ouvi-lo a dizer que o Porto é mais fraco, mas toda a gente percebe que isso é estratégico, então acho que ele não devia ter justificado tanto, porque isso era o que os jornalistas queriam. E o Farioli começou a explicar que o Vilas Boas referia-se à época passada, porque quando ele chegou toda a gente subscreveria estar nesta situação em que o Porto está agora, e o Porto está no lugar que merece, mas o Sporting é que é campeão, e foi aqui uma grande confusão para justificar, quando acho que ele só tinha que dizer que subscreve aquilo que o treinador disse. Depois de resto, em relação ao lado desportivo, o Farioli continua igual a si mesmo, acho que esteve bem na conferência, defendeu o PP e o Borja Sainz, embora eu acho que essas perguntas dos jornalistas até fazem sentido. Realmente, os extremos do Porto, e eu tenho salientado aqui muito, principalmente da parte do PP, que já não marca golos há muito tempo. O Borja Sainz vem marcando alguns, marcou por exemplo aquele grande gol contra o Alverca, só que também está a falhar muito, é mais pelo que ele falha. O Borja Sainz, mesmo com o Pilsen, por exemplo, falha um golo cantado ali em frente à baliza, contra o Casa Pia novamente, e são golos que depois fazem falta, porque o Porto, por exemplo, perdeu com o Casa Pia e empatou com o Pilsen. E o próprio PP, sendo o extremo da confiança de Farioli, é o extremo que joga mais vezes e precisava de marcar mais golos. Eu já tenho aqui analisado muitas vezes que ele e o Gabri Veiga rematam muito em jeito e pouco em força. Não sei se estão a treinar pouca finalização, mas acho que eles tinham oportunidades até para marcar mais vezes e não marcam. Acho que o problema do PP é o mesmo que o do Gabri Veiga. De qualquer forma, Farioli defendeu-os, dizendo que eles são muito importantes, e também entende-se, mais uma vez, ele é muito transparente nas conferências e dá para entender o perfil do treinador. Ele a explicar aquilo que no fundo já explicamos também aqui no canal e que acho que também concordas, que o PP, principalmente o PP, mas o PP e o Borja Sainz são muito importantes defensivamente também. Ele a dizer que toda a gente elogia a muralha defensiva e esquecem-se de elogiar os avançados, que são essenciais para o Porto ter uma defesa tão forte. Já todos percebemos isso, sabemos que a pressão que os avançados fazem, sabemos que o PP garante tanto o equilíbrio da equipa, que por isso é que joga o máximo tempo possível, é o extremo que joga mais tempo, e já entendemos também que Farioli usa os jovens, o Piatusevski, o Mora e o William Gomes, para trazer mais desequilíbrio para a frente quando precisa de atacar mais e não ser tão rigoroso defensivamente. E portanto, acho que o Farioli aqui esteve bem, de facto foi transparente, é mesmo isso que ele pensa dos extremos. Ele pede-lhes primeiro que mantenham essa intensidade da equipa e não lhes exige golo, porque sabe que depois no fim, se for preciso golo, ele lança os jovens mais frescos. Acho que é um bocado este o pensamento, embora ele acabe por concordar que realmente podiam e deviam marcar mais golos. Eu também acho que sim, porque uma coisa não justifica a outra, e se o Porto marcasse um pouco mais, se fosse um pouco mais eficaz, já não sofria tanto em alguns jogos em que depois precisa de correr atrás do prejuízo. Eu nem me refiro tanto à derrota com o Casa Pia, mas vários jogos que o Porto ganha por um golo, que bastava um pouco mais de eficácia para isso não ter que acontecer. Depois de resto, o Farioli diz que teve uma semana muito boa. Eu estou para ver, também estou curioso para saber qual vai ser o efeito desta semana em que o Porto pôde treinar a semana inteira sem jogos nenhuns. O Farioli por acaso desvendou aqui que houve um jogo com a equipa B que eu por acaso não sabia que tinha acontecido, nem dei conta aqui no canal, mas a dizer que foi uma semana inteira de treino, que nem estão habituados a isso. Não sei que efeito é que isso vai ter. Com certeza no Fofana e no Mofi vai ter efeitos positivos, porque eles precisam de se adaptar à equipa. No resto dos jogadores não sei, por uma questão também de rendimento, às vezes quanto menos jogos pior. Isso aí enfim, não dá para prever, vamos ter que depois perceber mais para a frente. Amanhã vamos perceber qual é a vantagem ou a desvantagem disso. O que é certo é que o Sporting jogou para a taça a meio da semana, isso dá ritmo competitivo, também pode gerar mais cansaço, enfim, vamos ver. Mas eu acho que o Sporting não se vai sentir cansaço nenhum, porque o Sporting bem hiper motivado para este jogo no Dragão. O Sporting teve uma recepção incrível de centenas de adeptos à saída do estádio. Eu já tinha dado conta aqui que realmente há muita empolgação à volta do Sporting por causa dessa derrota do Porto, e há um exagero. Eu também já dei conta aqui ontem que aquela comparação que fizeram do Farioli e do Ajax não tem qualquer sentido, por o Porto ter perdido um jogo só. Essa situação do Ajax foi mais para o fim da época, foram duas derrotas e 2 empates, não foi só uma derrota. Isto é já assumir que o Porto vai perder com o Sporting e empatar com o Nacional. Ora, isto é uma narrativa totalmente exagerada que interessa, claro, aos rivais do Porto, com o Mourinho a ajudar também a dizer que quer que o Porto perca. O Mourinho, que é muito interessante, numa altura em que Farioli é tão atacado pela imprensa, querem tanto colar-lhe a um rótulo de quem perdeu com o Ajax a época passada, como se essa época fosse repetir para sempre na história da carreira de Farioli. Quando o Mourinho tem muito mais telhados de vidro, o Mourinho tem uma carreira muito maior e a ninguém lhe faz essas comparações, ninguém lhe pergunta, por exemplo, como é que ele foi parar ao Benfica depois de uma carreira internacional tão longa, tão vasta, como é que um treinador com tanta autoridade, que mesmo estando em terceiro lugar, diz que quer que o primeiro classificado perca e faz capas de jornais, e como é que
que ele não consegue estar em primeiro e está tão longe do primeiro lugar. Isso aí ninguém lhe pergunta, mas isso aí também já sabemos, e até eu digo muitas vezes aqui, isso é uma das forças do Porto também, e o Vilas Boas também foi muito inteligente nesse aspecto de cavalgar esse entusiasmo do Sporting, também para ver se são eles que depois escorregam por achar que estão superiores ao Porto, quando a realidade da tabela é muito diferente. Como eu dizia aqui no vídeo de ontem, se o Porto perder com o Sporting realmente é um resultado complicado, começa-se a adensar essa nuvem e a narrativa do Farioli e do Ajax vai ganhar ainda mais força. É possível que desmotive um pouco a equipa, mesmo assim o Porto fica com pontos de avanço, portanto fica em primeiro. E portanto é o Sporting que tem tudo a perder neste jogo, não é o Porto. Se o Porto ganhar, mantém os 7 pontos de avanço que tinha antes, volta a ter as tais 2 fichas para queimar durante o campeonato, 2 possíveis derrotas. E portanto tudo isto é muito exagerado, é muita pressão em cima do Porto. E eu ontem falava da questão do Gabri Veiga. Voltou-se a falar hoje muito dessa proposta, possível proposta do Atlético de Madrid no verão, ao que parece estar disposto a pagar a cláusula de rescisão de 65 milhões para levar o Gabri Veiga. Essa notícia eu prefiro analisá-la só depois. Eu quero ver depois da manhã se vão voltar a falar disso, porque dá-me muita impressão que isso é mais uma forma de pressionar a equipa, sendo que eu até no lugar do Farioli aproveitaria já a notícia e jogava o Rodrigo Mora, mas isso já sabem que é a minha preferência que jogasse o Rodrigo Mora ali, embora tenho quase a certeza que ele, tendo a equipa na máxima força e tendo também que sentir o pulso ao clássico, sendo um jogo em que a equipa adversária é que tem mais a perder, acho que ele vai jogar com esse meio campo mais forte que ele tem, mais forte fisicamente, que digo, com o Gabri Veiga e o Frolt e o Pablo Rosário, mas também já lá vou falar sobre o 11, tentar também adivinhar aqui, que não é fácil, qual é o 11 que ele vai utilizar, mas de qualquer forma acho que tudo isto é para desgastar o Porto, para tentar causar uma pressão muito artificial, porque o Porto mantém o primeiro lugar. Eu entendo a empolgação, porque o Porto escorregou antes do clássico, mas além do campeonato ainda está longe do fim, o Porto continua com 4 pontos de avanço, que é uma grande vantagem, como dizia o Farioli, toda a gente subscreveria esta vantagem no início da época, portanto não é uma questão assim tão grave como querem fazer parecer. E depois temos outra questão também do árbitro, o Luís Godinho, que também foi uma nomeação surreal, mesmo inacreditável, assim como também tinha sido do Veríssimo no jogo com o Benfica. Antes de um clássico, o Porto já tem que contar sempre com estes absurdos da parte da Liga que não ajudam em nada. O Luís Godinho tem o histórico que tem, desde aquela expulsão do Danilo quando ia correr de costas, enfim, há uma série de lances, até se lembrares mais algum podes deixar nos comentários. Tem também aquela do Luís Dias em que ele remata e é expulso por rematar e acertar num jogador. Tem uma série de situações, de facto um histórico muito amplo. Claro que ao fim de tantos anos algumas arbitragens correram bem, é por isso também que o Vilas Boas tentou, também noutra estratégia diferente. Ele já percebeu que não vale a pena estar a criticar uma liga, que é o caso perdido em relação ao Porto. Quem beneficia mais com isso são os rivais, ainda por cima de jogar agora diretamente com o rival, com o Sporting. Claro que ele vai pelo outro lado também estrategicamente, dizendo que, ele criticou, mas deixou meio em aberto que podia ser uma boa arbitragem. E a verdade é que o Veríssimo também acabou por fazer uma boa arbitragem, mesmo depois de ser tão criticado. Esperemos que aconteça o mesmo, mas não vale a pena estar com muita esperança em relação ao árbitro. É melhor concentrarmos mais na nossa equipa, porque isso aí é sempre muito volátil. E depois o Farioli, ainda em relação à conferência dele, achei muito interessante que ele vai sempre pelo mesmo caminho de mostrar que ele prepara muito melhor a equipa defensivamente. Ele realmente defendeu o PP e o Borja Sainz, dizendo que eles não marcam golos, mas até ajudam muito na defesa, porque são os primeiros defesas, porque a defesa é o primeiro ataque, a defesa é o melhor ataque, o ataque é a melhor defesa, melhor dizendo, é um bocado da teoria do Farioli, e ele a falar muito mais uma vez em relação à defesa. Aqui já foi ele próprio que trouxe este assunto à baila, dizendo que o Porto está a sofrer muitos golos no início e que tem que corrigir isso, e que seria fatal sofrer mais um golo logo no início contra o Sporting. Achei muito interessante como ele, para falar sobre a defesa, ele já puxa mais os galões, e realmente é um ponto que ele quer corrigir, o facto da defesa estar a sofrer muitos golos logo no início do jogo. Acredito que até em níveis motivacionais vão estar mais altos. Não acredito que o Porto vá sofrer 2 golos como sofreu com o Casa Pia, acho muito difícil. Ainda por cima volta a jogar o Kiwior, provavelmente volta a ter a defesa na máxima força. O próprio Martim Fernandes, recebemos essa notícia hoje, também ao que parece está totalmente recuperado, quase certeza que vai ser ele que vai jogar ali na defesa, portanto defesa na máxima força. Não acredito que volte a sofrer golos de início. Se sofrer, ainda por cima com o treinador a falar disto, quer dizer que é uma coisa que o Porto está a trabalhar muito ao pormenor. Se sofrer pode abalar a equipa, portanto é bom que o Porto não sofra golo logo de início, e esse é mais um dos pontos a favor para o Porto jogar com o Gabri Veiga e não com o Mora, com a tal equipa mais sólida, porque o que precisa mesmo é de não sofrer golo de início e de preferência começar a dominar o jogo, ou nunca deixar que o Sporting seja mais intenso, porque sabemos que esse é o ponto essencial deste Porto, é ser sempre mais intenso, correr sempre mais do que o adversário. Eu hoje lia, em relação também ao clássico, uma entrevista a um ex-jogador do Porto, eu penso que foi no Jornal do Jogo, se não me engano, foi num dos 3 jornais principais de Portugal de Desporto, que entrevistaram o Tiquinho Soares,
que tenho no camisola número 29, e é interessante como é a mesma camisola que o Mofi. Por acaso não é um número muito usual, eu acho que não houve mais nenhum jogador do Porto com essa camisola depois do Tiquinho, que me lembre. E foi muito interessante recordar, o Tiquinho foi um jogador que marcava muitos golos ao Sporting, ao contrário, por exemplo, do ponta de lança atual do Porto, que é o Samu, que ainda não marcou ao Sporting. Tem aqui mais uma oportunidade, e que grande oportunidade, porque o Samu tem mesmo que marcar ao Sporting, porque tem a titularidade ameaçada por um Mofi, que sabemos que é um jogador da confiança do treinador e que tem tal número, o mesmo número que o Tiquinho a desejar-lhe sorte. Enfim, aquelas entrevistas que eu acho que essas sim são muito politicamente corretas. Normalmente os jornais vão à procura de ex-jogadores dos clubes que estão a jogar o Clássico para tentar falar sobre o jogo, e normalmente eles não dizem grande coisa, tentam só motivar o jogador da sua posição que está atualmente no clube. Tentam fazer isso com o Mofi, porque foi questionado sobre o Mofi, esquecendo um bocado até o Samu, que acho que vai ser o titular. Eu tenho quase a certeza, porque seria um erro muito grande o Farioli não colocar o Samu de início, em termos motivacionais para o jogador e em termos também de estatuto e de manter o balneário na mão. Ele tem que aproveitar o facto do Mofi ainda não ter jogado, que mesmo que ele ache que o Mofi deva jogar, aproveitar esse facto para não colocar logo de início. O Farioli é bom nisto também, de gerir assim o ego dos jogadores, como vimos por exemplo com o Francisco Moura em relação ao Kiwior. Prometeu a titularidade ao Kiwior no jogo com o Sporting e manteve o Francisco Moura no jogo com o Casa Pia, gerindo assim também o psicológico dos jogadores. Acho que ele vai fazer o mesmo com o Samu. Mas, atenção, e o Farioli disse isto também na conferência, que eles podem entrar, tanto o Mofi como o Fofana podem entrar dependendo, aliás, ele nem disse entrar, ele disse que até podiam jogar de início, não acredito que joguem, dependendo das condições de jogo. E era aquilo que também dizia aqui no canal. Uma vez que o William Gomes está suspenso, é quase certo que o Mofi vai entrar, porque o Mofi é quase a única solução que o Porto tem para poder jogar no lugar do William Gomes. Claro que é adaptado, mas ele consegue fazer aquela posição de falso 9, principalmente se o Porto estiver a precisar de fazer um golo, com certeza vai ser a opção ao lado do Samu. Se o Porto estiver a ganhar e gerir ali qualquer coisa, acho que no caso do Samu fazer mais uma divisão um pouco apagada, como tem feito, fez por exemplo com o Casa Pia e para a Liga Europa, acredito que o Mofi até substitua diretamente o Samu. Mas acho que, tentando aqui prever as substituições, que é muito difícil porque o jogo ainda não decorreu, mas acho que o Farioli em condições normais aposta mais num Denis Gul, se tiver que tirar o Samu, também para manter o jogador motivado, porque eu já disse aqui muitas vezes que o principal prejudicado, digamos assim, entre aspas, por esta chegada do Mofi é o Denis Gul, que pode ver o seu espaço diminuído ainda mais. E como eu digo, o Farioli quer ter uma equipa, que eu acho que é uma utopia da parte dele, mas ele vai se esforçar por isso. Ele quer ter uma equipa em que todos se sintam titulares, e por isso acredito até que aposto primeiro no Denis Gul. Em relação ao Fofana, eu acho que a história é diferente. Isto aqui é uma crença minha, não tenho grandes dados que suportem isto, mas eu acho que o Frold tem vindo a cair de rendimento. Se nós olharmos para os últimos jogos, ele não tem jogado os jogos completos. É verdade que com o Casa Pia disseram que tinha febre. A acreditar que seja verdade. A verdade é que ele entra no fim do jogo, porque o Porto precisava de mais gente no meio campo. Com a velocidade dele, ele acaba por entrar. Mas mesmo nos jogos anteriores ele tem sido substituído muitas vezes. Ele não tem jogado os 90 minutos. E isto aqui dá uma sensação que o Fofana, estando em boa forma física, ele cansado não está, porque ele não estava a jogar no Rennes, também sem ritmo de jogo não está, porque estava a jogar na Costa do Marfim, na CAN, e portanto é um jogador que, fazendo a semana inteira a treinar, sabemos que o Farioli aposta nos reforços com muita facilidade e adapta-os muito bem ao seu estilo de jogo, até porque são jogadores com o perfil que ele sempre quer. O Fofana pode ser uma surpresa, não sei se é titular, mas entrar cedo no jogo, não ficar para muito tarde. Um bocado à semelhança do que aconteceu com o Pablo Rosário, que me lembro até que ele entrou no primeiro jogo, na estreia dele, tinha chegado há 2 ou 3 dias, no jogo em Alvalade o Pablo Rosário entra e ainda joga ali. Eu acho que o Porto estava empatado 1-1, se não me engano, e o Pablo Rosário ainda participa no 2-1, portanto acho que o Fofana pode ter uma estreia assim parecida, porque é um jogador mais fresco se calhar que o Frolt nesta altura, que tem caído um bocado de rendimento. Embora eu acho que o meio campo do Porto vai ter o Frolt com certeza a titular, mas o Fofana é capaz de ter uma probabilidade maior de jogar mais este clássico do que o Mofi. Isto olhando também para os reforços e para a probabilidade de eles jogarem ou não. Muito se tem falado também sobre a defesa do Porto, se o Tiago Silva deve jogar ou não, isso aí acho que não há dúvida. O Tiago Silva veio precisamente para estes jogos mais difíceis. Se o Tiago Silva realmente começar a entrar numa rotação, como algumas pessoas defendem, embora eu acho que isso não vai acontecer, mas se entrasse, provavelmente iria jogar só estes jogos grandes, porque é onde ele traz mais experiência, e sabemos que a equipa que tem mais experiência normalmente é a que já está um passo mais perto de ganhar um jogo importante, seja europeu ou do campeonato, os jogos grandes. Portanto, o Tiago Silva é garantido que vai jogar. E como eu dizia, Roberto Carlos, Nesta, várias pessoas, figuras do futebol mundial, começam a citar muito o Tiago Silva para ser convocado para o Mundial de Seleções. Isso vai aumentar a motivação do jogador, vai aumentar a probabilidade dele ir ao Mundial e, claro, vai aumentar a vontade dele de querer ser titular e de precisar de ser titular para conseguir regressar à seleção do Brasil
e acho que se ele conseguir regressar à seleção do Brasil, será também uma grande vitória para o Porto. Conseguiu, mostra que o Porto tem grande projeção internacional, depois de o ter conseguido convencer. Atenção que o Tiago Silva tinha outras opções, inclusive é o Milan, e o Porto conseguiu, com uma grande operação de charme, convencê-lo a vir jogar no Porto. Acho que é sempre bom também para o Porto, para o prestígio do Porto, tê-lo na seleção do Brasil. E acho que é um desses jogadores que nestes clássicos é muito importante. E então, tentando adivinhar agora o 11, como já é tradição aqui no canal, eu acho que o Porto vai jogar com Diogo Costa na baliza. Acho que é unânime, acho que não há probabilidade, a não ser que ele se lesione. A lateral direito acho que vai jogar o Martim. Eu preferia o Alberto Costa, mas acho que vai jogar o Martim, uma vez que está recuperado. Depois os defesas centrais vai ser o Tiago Silva Bednarek. Lateral esquerdo Kivior. O número 6, Pablo Rosário. Depois o 8 e o 10, Frolt e Gabri Veiga. Depois na frente acho que sem surpresas também, PP, Borja Sainz, até porque foram muito defendidos pelo Farioli na conferência. E no meio Samu. E agora pergunto-te a ti também, para deixar nos comentários, também uma tradição aqui, para ver se conseguimos, se alguém consegue adivinhar qual é o 11 que o Farioli vai lançar, e já agora também qual é o 11 que se fosses o treinador, qual 11 lançarias, porque isso aí também, com a quantidade de opções que o Porto tem, e quantidade de jogadores possíveis titulares, o próprio Farioli, como eu digo, gosta de dar a entender que há vários titulares para cada posição. Há aqui 1001 opções e é por isso também que é difícil prever qual é o 11 que o Farioli vai usar. Mas então deixa nos comentários também a tua previsão em relação ao 11. Perguntar-te também outra tradição aqui no canal que tem sido muito difícil, quase ninguém adivinha. Já há bastantes jogos que ninguém adivinha. Aliás, quem é que vai marcar os golos e quanto é que vai ficar o jogo? E este jogo aqui é um jogo que eu prevejo mais fechado que o normal, porque eu acho que o Porto pode jogar com 2 resultados e o Sporting, ainda por cima, se a meteorologia o campo estiver pesado, se estiver a chover, ainda mais provável é isso. E o Sporting também tem que ter algum receio, porque se o Sporting sofrer um golo, acho que, quer dizer, não sei depois da estratégia do Porto se o Sporting não vai ter excesso de confiança, mas acho que o Sporting está ciente de que, sofrendo um golo, ficando a perder, afasta-se muito do primeiro lugar. Portanto, às vezes o empate até pode ajudá-los, pelo menos mantém-nos ainda vivos. A derrota seria completamente ficar completamente afastados do título. Não ficam matematicamente, mas fica mais difícil, e por isso acho que é um jogo que aponta mais para empate por causa disso, ou que seja um jogo mais fechado, mais tático. Acho também que vai depender muito da forma como o Sporting abordar o jogo, porque eu acho que o Porto vai tentar, pelo menos na primeira parte, essa tal intensidade e esse tal 11 base mais clássico da equipa. E depois vai depender muito do Sporting, abre muito atrás ou não, para o Porto criar mais ou não. Sabemos que o Porto consegue ficar ali muito tempo com a bola na defesa, se for preciso segurar o jogo, também é capaz de fazer pressão alta se for preciso, e vai depender muito, eu acho, do Sporting. Acho que o Porto vai ficar mais expectante. Isto é a previsão que eu faço, mas é realmente difícil. Também é um clássico, é sempre muita emoção também à volta do jogo. Também a equipa que conseguir manter-se emocionalmente mais estável também sai a ganhar, vai com um passo mais próximo de ganhar o jogo. Mas a certeza é que vai ser um grande jogo, um dos jogos decisivos deste campeonato, e que se o Porto ganhar, recupera esses 7 pontos. E já sabes, como é tradição no canal, amanhã eu volto com mais um vídeo logo a seguir a esse jogo do Porto Sporting, para analisar tudo o que aconteceu. De resto, desejar um bom jogo a todos, que corra tudo bem. Para quem vai ao estádio também ir mais cedo, que há uma probabilidade do tempo estar mau e também vai estar o estádio cheio, completamente lotado, e é sempre difícil chegar à última da hora. Para toda a gente que vai ver aí, à volta de todo o mundo, vamos ter portistas em todo o mundo, um bom clássico para todos. De resto, pedi que deixes também o like, não te esqueças, para dar uma força aqui ao canal. Não te esqueças também de subscrever o canal, para chegarmos a essa meta de 15 mil subscritores, e de dar o hype, se ainda tiveres hype, para vermos se é este o vídeo que finalmente fica em primeiro na tabela do top 100 do hype. Agradecer a todos então o hype, a subscrição e o like, e de resto é isso, um abraço e até amanhã.